Então vamos lá, galera, voltando aqui, falando um pouco da importação dos dados, fazendo a leitura de arquivos, tanto TXT quanto o CSV. A gente fazia a leitura dos arquivos dessa natureza sempre utilizando os arquivos de... esse aqui, o FReadLine. Porém, ele tem essa limitação que ele traz aqui, já também demonstrado no TDN, de 1022 bytes. Então, o que acontece? Nós temos aqui uma customização que a gente usa para imputar dados dentro de uma tabela qualquer que seja. Então, ele faz vamos supor, exporta os dados da tabela específica com o cabeçalho, com os campos, e preenche ali de modo que ele vai seguir na lógica. Então, o tal campo ele vai importar esses dados seguindo aqui. Então, ele vai criar um cabeçalho a partir da primeira linha. E essa limitação dos 1022 bytes foi o primeiro problema que a gente teve com essa construção aqui, porque a gente pegou uma tabela, por exemplo, que ele precisava colocar muitos dados, tinha muitos campos. Então, passou os 1022 bytes e ele não conseguiu construir um cabeçalho. Ele cortou em determinado momento e o cabeçalho se perdeu ali. Aí passamos a utilizar esse file reader que se mostrou ser melhor, cara. E a princípio a gente já começou a fazer a utilização dele direto dos arquivos CSV nessa customização que a gente tinha, né? Que era a necessidade que na verdade houve no momento, né? A gente tinha que fazer a importação dessa tabela, que eles precisavam colocar os dados, sem que fosse limitado pelo tamanho do cabeçalho que era apresentado, né? Então aqui apresentando um pouquinho o fonte, seria esse aqui, usando a classe FileReader, que aqui no caso eu vou pegar um arquivo para nós vermos. Eu vou pegar do próprio, na verdade, ele vem aqui cadê a exportação? Exportação de NFSE. Dentro do site da prefeitura, eu vou colocar da própria Jaffer, do 3 a 26 do 3, e eu vou exportar aqui para nós em CSV. Tá? Por que eu exporto em CSV aqui no caso? Eu vou até exportar em TXT. Poderia ser o TXT tabulado também. Essa é uma parte interessante da gente observar, porque ele faz a conversão através das tabulações, né? Então, por exemplo, aqui no caso do CSV, ele vai usar o ponto e vírgula. Então, a gente vai ver aqui dentro do fonte. Vamos colocar esse arquivo na pasta que usei como padrão. Aqui também é aquela customizaçãozinha básica dele subir a telinha para você localizar também, a critério, né? Aqui a gente estava só executando um teste, então não houve essa necessidade, mas é sim muito interessante fazer dessa maneira. Tanto que está chumbado aqui uma pasta qualquer dentro da System para ele fazer essa importação. Então ele está aqui a pastinha chumbada aqui, né, no caminho, e procurando os arquivos CSV. A partir disso ele vai fazer essa leitura, pegar todas as linhas do arquivo. Aqui ele já faz a transformação da primeira linha num cabeçalho. Então ele vai jogar, observa bem, a primeira linha que a gente tem, né, pegando a primeira linha desse arquivo, já quebrando a tabulação, que seria a string, né, para um array, e jogando no cabeçalho. Ele exclui essa primeira linha e redimensiona o próprio array que a gente tem ainda como o auxiliar, que foi onde ele colocou o getAllLines, né? Se der um erro, ele faz a remoção do arquivo, joga numa outra pasta, até aqui ok. Aqui ele faz toda essa... E aqui, cadê o... E aqui ele faz a separação do auxiliar para o align. Linha a linha, no caso aqui, né?
Então ele vai, nesse caso aqui eu não sei quantas linhas a gente tem lá, mas ele vai quebrar essas linhas aqui. Vamos dar uma passada aqui só para a gente ver, porque aqui também o vídeo de hoje vai ser bem rápido, vai ser só fazer isso daqui e depois mostrar o do SPED também, que é interessante, né? Eu vou ter que compilar aqui porque estava como TXT, mas também tranquilo, né? Não tenho isso daqui no meu em nenhum menu, então vou ter que subir ele pelo próprio lançamento padrão. Então vamos lá. Aqui pegou o caminho, o array com o nome do arquivo, já que ele lá localizou lá, e o que seria um ponto .csv. Vai trazer dentro do auxiliar, ele já fez aqui a leitura, porque ele conseguiu fazer a leitura. E aqui já é interessante a gente observar, ó, dentro do auxiliar a gente tem 67, que seriam 67 notas, porém a gente tem o cabeçalho aqui, ó, e ainda todos tabuladinhos, tá vendo? Com o ponto e vírgula e tal. Quando a gente vier aqui, ele já vai fazer dentro do array, jogou lá no cabeçalho, porque ele consegue desmembrar quem é quem, né? Dentro do array, o que a gente tinha como cabeçalho já não tem mais. Então voltando aqui, ele ainda está aqui, só para você ter uma noção, tipo de registro, virou no array aqui, dentro do array do array. Fez a exclusão no auxiliar, não temos mais o cabeçalho, e redimensionou, eram 67, virou 66. O align aqui não tem nada ainda, e a partir desse eval aqui, ele vai trazer todos os que tinham dentro do auxiliar para dentro do align, já em cada linha 1. Então assim, né, os sub-arrays aqui já com ele, né? Então cada um aqui seria uma linha de dentro do arquivo que vão ter 48 registros, que são a sequência de informações que vieram do site da prefeitura. Aqui, cara, não tem mais muita novidade do que fazer, não. Era basicamente essa mudança, né? Porque aqui para baixo aqui a gente faz a transformação do CNPJ, porque ele traz um CNPJ com pontos, né? Coisas que não são aceitas dentro do Proteus. Daqui para frente sem muita novidade. Vamos passar então já só para agilizar o... Aqui a gente usou também uma função que talvez seja interessante a gente trazer mais para frente, que seria a automática, né? Função automática para o cadastro de clientes aqui no caso, né? É bem interessante essa função aqui também, né? O commit data, para não fazer hack lock sempre, né? Aqui, por exemplo, aqui já são hack lock em umas tabelas que a gente teve. A partir da customização a gente teve que criar essas tabelas, né, para trazer esses dados como transitória, que também faz parte de um fonte que a gente vai trazer no futuro, uma modelo X também MVC, para poder fazer essa tratativa dos dados, né? Então vamos, beleza, já trouxe direitinho. Vamos mostrar agora aqui o do SPED, no arquivo do SPED, que está dentro de uma pasta semelhante aqui, mas está dentro da TXT. O arquivo do SPED, então aqui a gente tem a tabulação, aqui se dá diferente, porque ela se dá com pipe, né? Ela não tem o ponto e vírgula. E dentro dessa função aqui vai funcionar da mesma maneira, a gente só está selecionando TXT ao invés de CSV, e o string para o array a gente não usa mais o ponto e vírgula como a gente usou aqui, porque vai variar da tabulação que você tem, né? Nesse caso específico da prefeitura ele veio ponto e vírgula, então o ponto e vírgula foi o que está mandando.
Outra coisa, aqui eu não tenho mais um cabeçalho, né? Porque um arquivo de SPED, FD, não tem cabeçalho, ele simplesmente tem o registro dele seria na horizontal, né? Isso é que pode ser dito assim, né? Também. E aqui eu tô criando aqui ainda, tá no processo de fazer essa transformação, então aqui também já não entra muito no mérito, mas vamos fazer essa leitura desse arquivo. Eu só não sei onde que ele vai. Vamos colocar um. Eu vou colocar aqui mesmo, que seria aonde eu estou fazendo essa distinção para fazer a quebra do arquivo, né? Também não está no menu. Vai ter que ir pelo lançamento padrão. Então beleza, aqui no caso a gente voltando aqui um pouquinho a estrutura seria a mesma do que a gente teve. Ele vai pegar o caminho aqui, vai localizar todos os arquivos de .txt através da função diretório. E o file reader vai fazer a abertura desse arquivo, porque a gente jogou no arq1, né? O que tiver dentro dessa pasta, né? Pegou todas as linhas através do getAllIne, jogou no auxiliar e fez a separação do auxiliar por cada linha, jogando no align ou aline, como preferir, através da quebra do pipe, né? No caso aqui não é ponto e vírgula. Então vamos dar uma olhadinha no align. Aqui, por exemplo, tem 951 registros. E aqui é interessante porque, olha, cada bloco vai ter um tamanho. Então o dimensionamento aqui se dá diferente, ele não vai ficar igual, né? Então, mas olha como é que fica interessante, ó, todas as funçõezinhas aqui, vamos pegar um dos 150 aqui, por exemplo, produtos. Desculpa, aqui é clientes, né? Clientes ou fornecedores, né? Então é muito interessante SA1 clientes, fica junto aqui, vai ficar no final fornecedores. É muito interessante como que ele faz esse desmembramento, cara, e fácil, né? Muito fácil a tratativa dele. Aqui no caso que eu tô desenvolvendo é ele fazer a leitura, né? Que aqui, por exemplo, a gente para desmembrar e criar um relatório a partir disso aqui, trazendo uma visão gerencial, né, a partir do arquivo gerado, né? Porque muitas vezes não se sabe que nível de informação que está indo dentro de um arquivo, né? Então aqui a intenção é quebrar por bloco, né? Então, por exemplo, um 00, criar um array e trazer todas essas informações a partir disso. Então, por exemplo, aqui esse array não existe ainda, porque estou na primeira linha, fazendo a primeira linha de 951. Criou um array e vai trazer a primeira linha, que seria o 00. Então aqui ele só trouxe a primeira linha. E assim sucessivamente. Vai ser um fonte gigantesco, né, para fazer desmembramento de tudo isso. Porém, também não vem muito ao caso esse cara aí, né? Então é isso, galera. A função é essa. A partir do FW File Reader, muito fácil de trabalhar com ele. E dá para fazer coisas interessantes aqui, até porque você traz arquivos tanto TXT quanto CSV independente, desde que ele esteja tabuladinho para você conseguir quebrar ele dentro de um array. Beleza? Peço aí que se você curtiu o vídeo, se inscreva no canal, deixa seu like aí e fica acompanhando aí para mais novidades que a gente for trazendo nos outros vídeos. Beleza? Um abraço, rapaziada!